Oi, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco do meu projeto de iniciação científica para vocês. Meu projeto de iniciação científica é a análise proteômica em um modelo animal da doença de Alzheimer. Tá, mas doença de Alzheimer? Vamos falar um pouco da doença de Alzheimer. Ela pode ser causada, pode aparecer de duas formas possíveis. Uma primeira ligada a idades avançadas e outra, geralmente, mais precoce. Quando ela é precoce, ela tem um fator de predisposição genética. Quando ela tá ligada a idades mais avançadas, acontece em idades mais avançadas, o começo dela, aí pode ser que não tenha nenhum fator genético apresentando. Tá, e o modelo animal? Como é que a gente simula isso em um modelo animal? Geralmente o organismo que a gente usa é o rato Windsor, e o modelo animal para a doença de Alzheimer, ele consiste na injeção de streptozotocina no cérebro do roedor. A gente coloca exatamente nos ventrículos laterais do animal. É, essa streptozotocina, ela causa uma morte celular, consequentemente uma neuroinflamação, muito semelhante do que a gente observa na fisiopatologia do próprio doença de Alzheimer. Tá. E como é que a gente vai avaliar se esse modelo deu certo, se esse modelo, se determinado medicamento está fazendo efeito para essa questão neurodegenerativa? Bom, a gente faz testes comportamentais. A gente faz 4 testes comportamentais no laboratório. A gente faz um teste de campo aberto, um teste de localização de objetos, um teste de reconhecimento de objetos e um teste de labirinto em Y. Tá, como é que funciona um teste de campo aberto? É uma arena circular com 19 quadrantes divididos radialmente. Um quadrante mais central e acaba que tem 5 quadrantes mais periféricos. Tá? Nisso a gente analisa como que é a movimentação desse animal dentro desse campo aberto. A gente primeiro faz uma habituação, em que o animal se habitua com o campo aberto, isso a gente acaba não analisando, mas depois a gente pega os animais, coloca nesse mesmo campo aberto e vê se os animais estão reconhecendo o campo, quantas vezes eles passam explorando aquele labirinto, porque eles já exploraram antes do campo aberto. Aí a gente avalia a questão da memória, por exemplo. Se eles passam menos tempo avaliando, explorando esse campo aberto, é significativo de que existe uma perda, uma lembrança desse campo aberto. Agora, se eles passam o mesmo período de tempo, já é um sinal de que não existe essa memória. A mesma lógica se aplica aos próximos testes. O teste de localização de objetos, numa arena quadrilátera, a gente coloca 2 objetos. Esses 2 objetos, os animais passam por uma habituação, retiramos o animal da habituação, deixamos por cerca de 1 hora os animais nas gaiolas, e a gente move esse objeto um pouco. E a gente volta os animais para essa arena. Nessa arena, os animais, os que tem um objeto que se moveu e um que se manteve. Então os animais acabam tendo que explorar mais esse objeto que acabou se movendo, porque esse aqui eles já conhecem bem. Então, em tese, se eles tivessem uma memória, eles conseguiriam lembrar que esse objeto estava aqui, então não é muita novidade. Então eles passariam a observar mais, explorar mais esse objeto que se moveu. A mesma coisa para o reconhecimento de objetos, só que em vez de mover o objeto, a gente troca o objeto, a gente muda um dos objetos da caixa por outro. E vê quanto tempo esse rato ele acaba avaliando esse próximo objeto. Quantas vezes ele cheira esse objeto, quantas vezes ele encosta o focinho, toca na caixa. E a questão do labirinto em Y. O labirinto em Y é um labirinto na forma de um Y. A gente tem como fechar um dos braços do Y e permitir que o animal, durante uma habituação, ele avalie apenas um dos braços desse Y. Depois que a gente abre as 2 portas, feita a habituação, a gente retira o animal, deixa ele descansando um pouco, faz a questão da abertura dos 2 braços do labirinto em Y, e aí eles começam a explorar. Supostamente, se eles lembram de um determinado braço do labirinto em Y, ele explorará menos esse labirinto que estava aberto e explorará mais o braço que estava fechado. Tá, a gente enfrentou alguns problemas experimentais. Então, em relação a isso, a gente enfrentou alguns problemas experimentais no decorrer da experimentação. E até o momento da pesquisa, a gente chegou a confeccionar os modelos animais para um grupo controle, um falsamente operado, que seria o grupo Chan, e os de fato operados. Esses falsamente operados seriam um grupo controle do estresse da cirurgia. Ou seja, a gente faz a cirurgia, a gente faz injeção de solução salina nos ventrículos, que em tese seria inerte nesse sentido, e uma que os animais foram de fato operados. E aí, assim, a gente colocaria a streptozotocina. Nessa primeira parte, a gente já conseguiu fazer análise, a gente já conseguiu confeccionar os modelos. Os animais já passaram pelo tratamento que a gente faria. E no caso, como seria o grupo controle, seria sem injeção semanal de canabidiol, que seria a droga que a gente está seria a questão do princípio ativo que a gente está tentando entender melhor. E essa injeção semanal de canabidiol, a gente fez com o veículo, deu tudo certo e não apresentou muitos problemas. Agora, o segundo grupo, que seria o grupo que receberia esse canabidiol, e aliás, de fato recebeu, a gente teve alguns problemas experimentais em relação ao equipamento. Por algum motivo que a gente não conseguiu descobrir ainda, parece que na hora de fazer o modelo, na hora de confeccionar, de fazer a cirurgia do modelo, a streptozotocina por algum motivo não foi infundida. A gente acabou percebendo um volume muito grande ao final, que não era esperado, o volume que a gente fez na alíquota. Então, provavelmente esses animais acabaram não recebendo a questão da strepto. Então, a gente acabou perdendo toda essa parte da amostra. E a outra parte da amostra, que seriam dos animais falsamente operados, a gente teve grande parte deles, a gente acabou perdendo por conta de uma inflamação nos intestinos. Parece que o peristaltismo deles acabou parando e houve um acúmulo dessas fezes. A gente acredita que seja por conta do efeito do anestésico, que foi feito em injeção intraperitoneal, e por conta da cetamina ter um fator neuroprotetivo que atrapalharia a questão do desenvolvimento do modelo. Então, a gente acabou perdendo também boa parte dessa amostra, mas tudo indica que não seja uma questão do princípio ativo do canabidiol, e sim uma questão do problema experimental. Dado esses problemas que a gente aconteceu e alguns problemas de cronograma do laboratório, a gente não conseguiu fazer a parte da proteômica ainda. A gente conseguiu, no primeiro grupo, a gente está fazendo análise dos vídeos comportamentais agora, e a gente já fez o abate e a extração dos órgãos que a gente iria fazer a análise proteômica. Mas, até o momento, os resultados parciais que a gente possui seriam esses. Aqui estão as nossas referências, e obrigado pela paciência, obrigado pela atenção.